Você tem trabalhado com bom desempenho para a ultra secreta Fundação SCP já há um bom tempo, e está familiarizado com as criaturas anômalas e assassinas nela sob contenção. Mas hoje você descobriu que SCP-2845 é um servo. Parece engraçado, porém você não sabe por que todo mundo estremece quando se fala nele, até descobrir que ele é Deus. SCP-2845, ou o servo, pertence à classe Keter e tem o nível mais alto de ameaça, o da cor preta. O objeto de estudo realmente se parece com um veado. Especula-se que ele usou em si a aparência da primeira criatura que viu quando chegou na Terra. O objeto tem corpo de cervo, 290 centímetros de altura, pesa 815 quilos. Seu pescoço tem 50 centímetros de comprimento e em sua cabeça um rosto humano sem pelos. Esta parte do SCP-2845 lembra o espírito da floresta Shishigami, do filme de anime Princesa Mononoke, mas as semelhanças acabam por aí. O corpo da criatura é coberto por uma pele verde clara de 10 centímetros de espessura. Tem uma faixa bege de pele em seu abdômen e pescoço, e tem chifres cinzas com pintas pretas, cujas pontas se distanciam em 480 centímetros. Diferente de veados comuns, ele não troca seus chifres. Um anel de gelo flutua a 15 centímetros atrás da cabeça do objeto, tem diâmetro de 1 metro e 70 centímetros e espessura de 35 centímetros. Esse anel tem esferas de 15 centímetros compostas de hidrogênio e hélio em estado metálico. Este sistema rotaciona no sentido horário movido por uma força desconhecida. O objeto é tão perigoso que a Fundação não conseguiu neutralizá-lo. Então, o pessoal da Coalizão Global Oculta e metade do exército dos Estados Unidos se envolveram no caso. Mas como a Fundação conseguiu manter Deus sob controle? E quem se depara com SCP-2845 sobrevive? Vamos descobrir. O servo chegou na Terra em 21 de dezembro de 2011. Caiu no Oceano Pacífico a oeste dos Estados Unidos, junto a um detrito despedaçado de um asteroide. 4 dias depois, SCP-2845 foi flagrado em vídeo por civis numa praia da Califórnia. Especialistas da Fundação encontraram a criatura com a ajuda de um drone e iniciaram uma operação para capturá-la. Representantes da Coalizão Global Oculta e tropas estadunidenses participaram da operação. Entre os dias 26 e 29 de dezembro, o objeto foi alvo de fuzilaria enquanto era monitorado. Sabemos que conseguiu se mover livremente por um tempo, mas em 15 de janeiro as tropas encurralaram o objeto nas montanhas da Serra Nevada. Lá ele foi detido em uma área temporária de contenção. A Fundação construiu com urgência o Setor 100 para o SCP-2845, e a tecnologia usada foi desenvolvida pela Coalizão Global Oculta. Como o servo pode causar estragos globais com seu comportamento, o esquema proposto pela CGO foi aceito sem contestação, provavelmente por sua eficiência. Violações ao protocolo de contenção do objeto tipifica evento do tipo K, o apocalíptico, e a retomada do controle se torna prioridade geral. A contenção do SCP-2845 é atualmente monitorada por 48 especialistas treinados. Eles trabalham em 8 grupos, cada um de 6 pessoas. A Fundação fornece a eles um número ilimitado de soldados recrutas quando solicitam. Também há 24 especialistas de reserva e prontos para casos de necessidade. A diretoria também aprovou o uso de descartáveis, funcionários da classe D, mas não mais do que 5 por semana. Fora isso, a contenção do servo é efetuada juntamente com consultores e especialistas de outras organizações, mas estes possuem credencial de segurança com autorização de nível 2. Eles não podem sair do setor. Se o trabalho com a Fundação se encerra, suas memórias são apagadas com amnésicos classe A. Se violações de contenção do SCP-2845 não forem rapidamente corrigidas, o protocolo exige que o Setor 100 seja detonado com uma ogiva nuclear. Também exige o bloqueio dos acessos de todas as filiais da Fundação e a ativação do protocolo 2845-KK-1, Destruição da Lua. Um dos desafios na contenção do servo é o desenvolvimento e construção de um setor especial para abrigá-lo. O Setor 100 constitui-se de blocos concêntricos em anéis, designados pelas letras de A a I. Há um espaço entre o terceiro e o quarto anel. 6 câmaras principais circulares situam-se linearmente ao longo dos blocos e do espaço citado. Estão alinhados desde a câmara central. Uma das linhas se estende a norte e há mais 2 câmaras externas aos blocos. Há um hexagrama de chumbo no piso de cada câmara. O objeto fica na câmara central e seu ambiente interno segue rigorosas condições. O ar deve se compor de 96,3% de oxigênio, 3,25% de hélio e apenas 0,45% de amônia. Sua temperatura deve ficar em menos 110 graus Celsius e sua pressão exatamente em 2,3 bar. Na câmara, junto com SCP-2845, estão 216 seres criados por ele mesmo. Estes objetos são chamados de SCP-2845-1. Eles já foram pessoas, mas hoje estão sob controle e domínio do objeto. SCP-2845 pode transformar a matéria que está ao seu redor ou presente no seu campo de visão. Durante esse processo, a matéria sempre se mantém invisível. Esta capacidade de manifestação do servo não tem regularidade.
e não se sabe qual é seu alcance. Quando realiza transformação de matéria, SCP-2845 na maioria das vezes cria hélio ou hidrogênio em sua forma sólida ou líquida ou em estado metálico. Também muda a composição do ambiente ao seu redor em uma mistura desses elementos mais amônia. O cervo transforma plantas em organismos compostos por semimetais. Estas transformações são estáveis e irreversíveis. A tóxica mistura de gases não sai da câmara. E as formas líquidas e as metálicas se mantêm estáveis, independentemente das condições do ambiente. SCP-2845 fica rodeado por uma esfera de 5 metros, onde manipula o espaço. E por isso é absolutamente invulnerável. Nas primeiras observações, o cervo não mostrou sinais de agressividade ou de interesse em civis comuns. Reagiu somente aos ataques das tropas militares. SCP-2845 muitas vezes criou sólidos em forma de colunas e cones para atacar. As colunas chegavam a ter 8 metros de diâmetro e 80 metros de altura, e os cones 100 a 150 metros de comprimento e 30 metros de largura na base. A criatura ataca alvos a 100 quilômetros de distância. Com o tempo, o cervo começou a atacar preventivamente. Não fazia exceção para civis nesses casos. Nenhuma constatação mostra que SCP-2845 tentou de alguma forma salvar civis que entraram em suas zonas de transformação. Além disso, já transformou algumas pessoas em pilares cerebrais. Estes seres foram designados como SCP-2845-1 e ficam na câmara principal com o objeto. São colunas flexíveis de 240 centímetros de altura. São inteiramente revestidos por uma pele amarelo esverdeado e não têm rosto, orelhas ou membros. Por dentro, esses objetos se compõem predominantemente de massa cerebral. Não se sabe o que os mantém vivos. Estes pilares cerebrais mostram altos níveis de atividade neural. Especialistas da Fundação têm registrado um tipo de comunicação estímulo-resposta entre eles. Existem dados que expressam que SCP-2845-1 podem se mover, mas não há evidência registrada. O Setor 100 e o Sistema de Contenção do Cervo foram ambos desenvolvidos com a ajuda da Coalizão Global Oculta. Algumas partes do desenvolvimento são tão horrendas que causaram revolta no pessoal da Fundação. Um consultor da CGO, encarregado com SCP-2845, encerrou toda a discussão sobre o assunto com uma resposta final: todos os procedimentos não serão alterados. São 6 cerimônias cíclicas que duram um total de 63 horas e 54 minutos, intervaladas em 10 horas e que duram 39 minutos cada uma. 6 funcionários treinados participam de cada cerimônia. Cada uma das 6 cerimônias acontece em uma das 6 câmaras que existem em cada um dos 6 blocos concêntricos. Um novo ciclo de rituais começa nas câmaras mais próximas à central, com leitura bem alta de textos. A cerimônia Constantin consiste em comédia farsesca, com as máscaras da alegria, tristeza, raiva, indiferença, medo e tolice. Os participantes trocam insultos, brincam, então o tolo se declara rei e no final todos brincam com dados. Na cerimônia Perinaldo, o pessoal brinca com flauta, oboé, clarinete, trompa, tímpanos e bateria, enquanto performam várias danças. A cerimônia Epimetheus segue o formato de um amigo secreto. Cada presente não pode custar mais que R$ 4,28. Durante as trocas, sementes são espalhadas pelo chão. Na cerimônia Cassiel, os participantes amarram pedaços de lã em seus pés e bebem meio litro de azeite de oliva. Depois disso, usam martelos para quebrar um matacão de 200 kg de granito. As mais horrendas cerimônias da lista são a Cairo e a Omphalos, que envolve a castração de um funcionário da classe D e o sacrifício de uma criança se alimentando dela. É provável que não se use uma criança real, mas cópias vivas, criadas por uma criatura anômala mantida pelo Comitê de Ética da Fundação. Inevitavelmente você se pergunta qual é o sentido disso tudo? Um consultor pacifista e ativista declarou que o servo é Deus, embora a Fundação não goste do termo. Por isso, é melhor que todos se comportem bem. Como qualquer semideus antigo de respeito, o servo ama rituais tradicionais. Essa particular série de atos causam uma perturbação na essência da criatura e a deixam um pouco confusa. O servo acredita que foi capturado e dominado e que os rituais não o deixam utilizar seus poderes. Então, enquanto nada mudar, ele não vê necessidade de mudar seu comportamento. Mesmo que os rituais pareçam ridículos e impróprios para nós, SCP-2845 tem fé neles. É através deles que é feita a contenção deste ser divino. Qualquer mudança nos atos notada pelo servo e o controle seria perdido. O objeto com um só pensamento poderia transformar o Setor 100 inteiro em uma nuvem de hidrogênio e se quisesse fugir não poderia ser detido. Temos sorte de que não quis fazer isso ainda. Essa antiga deidade não se rebaixa ao nível de ter que tomar decisões. Tais ações são qualidades de seres contraditórios e inconsistentes, como pessoas. E o servo está em um outro plano. Para nós ele nem pensa, ele só é, só existe e somente.
Agora deve estar claro que, se você encontrar SCP-2845, neutralizá-lo estará fora de questão. Considere que, se você não atacar o servo, ele vai simplesmente te ignorar. Mas por quanto tempo você acha que permaneceria despercebido pela ira dos deuses do mundo do hidrogênio metálico? O servo é resistente a ataques físicos, mas você pode manipular um agente memético. Pode com ele invadir a mente do SCP-2845. Este método é questionável, pois pouco se sabe da psique do deus, e com quase certeza é bem diferente da nossa. Há ainda mais uma teoria. Naquele apelo do consultor pacifista, ele disse que o lugar que abriga o servo é como a Torre de Kadath. No livro A Procura de Kadath, de H.P. Lovecraft, Kadath é uma cidade onde muitos deuses antigos vivem. Se a criatura realmente for um deus, podemos descobrir suas fraquezas e formas de comunicação. A única dificuldade seria que Kadath situa-se na dimensão dos sonhos. Você só precisa descobrir como chegar até lá, e então encontrar uma linguagem comum com os deuses. O que você acha? Será que o servo é realmente um deus? Isso é relevante para a Fundação? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Inscreva-se no nosso canal e clique no botão do joia se você gostou de aprender sobre este novo objeto SCP.